um nome, opa, é um nome muito bacana, e vocês vão poder se beneficiar, né, tirar dúvidas aí, poder trocar um pouco, para tirar um pouquinho do conhecimento da bagagem que ela tem. Me apresentando aqui rapidamente, para passar a palavra para os demais, eu vou deixar a Amanda por último, porque daí ela já pode ter um pouco mais de tempo aí para contar um pouco sobre ela. Mas eu sou o Bruno, eu sou o Head de Inovação e Novos Negócios aqui do State. Eu sou homem, hétero, estou com uma camiseta preta, usando um fone, com um boné marrom, cabelo longo e a barba um pouco grande no momento também. O fundo de tela aqui, meu, é a minha sala. Basicamente tem um fundo branco aqui com um móvel à direita, tá bom? Vou passar a palavra para a Marina, ela pediu aqui, inclusive, para mim, para ela fazer a apresentação, o check-in dela rapidamente aqui. Fica à vontade, Marina. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Marina Barbosa, eu intervi aqui um pouquinho na apresentação do Bruno, porque meu computador acabou de aparecer uma mensagem que vai reiniciar, então talvez eu fique fora por alguns minutinhos. Então, eu sou a Marina Barbosa, eu sou branca, tenho cabelos compridos, franja, cabelos pretos. Eu estou no La Fabrique, que fica dentro do State, né? É um ambiente de inovação com uma pegada de uma antiga fábrica metalúrgica, então a gente tem bastante estrutura de metal e bastante planta para contradizer aqui atrás de mim. E eu trabalho com inovação na Engênica, eu sou responsável pelas frentes de inovação do prazer. Legal. Lucas, quer fazer a sua introdução aí rapidamente também? Obrigado Conforme pela presença. ordenado, aqui não tem problema. Bom dia, pessoal. Então, primeiro, eu sou Lucas, eu sou homem, sou hétero branco. Eu estou com uma camisa branca, uma camiseta branca, com um casaco preto por cima. Meu fundo aqui é um armário branco. Bom, eu basicamente trabalho na Emerge, né? Sou cofundador e diretor na Emerge, que é uma organização que trabalha, uma consultoria, gerando valor, construindo resultados de forma pragmática para as companhias por meio de deep techs. Então, e aí a ideia aqui é trazer um pouquinho também dessa discussão para a gente conversar um pouquinho com a Amanda. Legal. Francisco, por favor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Francisco Felinton, sou da NFE, sou homem, branco, hétero, cabelo longo, mas está preso aqui. Estou com uma camiseta listrada cinza e azul, e ao fundo aqui é a visão aí dos lustres aqui do mezanino de casa. A gente está em home, então está todo mundo se organizando aí para fazer da casa o escritório. Prazer, Amanda, prazer, pessoal. Legal. Carol, quer fazer o seu check-in? Por último, mas não menos importante também? Bom, olá pessoal, tudo bem? Eu sou Caroline, eu sou analista de inovação aqui no State, né? Trabalho junto com a Lei e com o Bruno. Eu estou com um fundo falso, cuja foto é do State, né? Então, um ambiente fabril, com mesas e áreas de coworking. Sou uma mulher branca, hétero. Eu estou com o cabelo preso e usando um moletom rosa. É isso. Maravilha. Obrigado, Carol. Obrigado aí pelos entrevistadores. Deu para perceber, né, cada um pela essa breve apresentação, que a gente tem perfis diferentes, né? O Lucas do ecossistema com viés de deep tech, né? Um ecossistema mais baseado na ciência, né? Na molécula. A Marina, que é uma representante de corporate. O Francisco, que é um representante de startup aqui. E agora eu passo a palavra para a nossa convidada aí, que está no centro dessa roda de inovação de hoje, que é a Amanda, para que ela faça aí o seu check-in e se apresente, e na sequência a gente pode dar início aqui às perguntas e respostas. De novo, no chat a Lê já deixou o link ali para poderem deixar as perguntas, e também, se quiserem deixar o seu LinkedIn, enfim, se apresentarem pelo chat, aí o pessoal que está, o público que está assistindo a gente, fiquem à vontade também, tá bom? Amanda, fica à vontade para se apresentar.
Que desafio, gente. Estava tão bom enquanto vocês estavam se apresentando. Mas olha que engraçado, né? Antes de eu fazer minha autodescrição, você falou de perfis, né? Aí você me traz que sou logo a pessoa que tem todas as 3 atuações, né? Ecossistema, corporação, startup. É uma loucura. Mas, enfim, sou a Amanda Graciano, sou mineira, sou uma mulher negra. Neste momento estou com o cabelo cacheado até os ombros. Vai que, né, no próximo vídeo não tá assim. Eu sou uma metamorfose ambulante, praticamente. Atrás de mim tem um armário, um guarda-roupa, na verdade, e uma estante cheia de livros, muito desarrumados, inclusive. Aí uma cadeira, que eventualmente o meu cachorro senta lá, então eu não sei se ele vai participar com a gente aqui, mas a gente vai parar aí para poder ver, um Jack Russell. Tô com uma blusa vermelha de lã, que eu sinto muito frio, extremamente frio, eu não consigo entender. Minha temperatura ideal é 22 graus, eu acho que abaixo disso eu tô sempre sentindo frio. E estou de óculos, um óculos maior, assim, quadrado, redondo. Porque, afinal de contas, sou míope desde muito nova. E morando em São Paulo, não dá muito para usar uma lente de contato. A poluição da cidade impede coisas como essa. Bem, falar de mim. Sabe que eu acho muito mais fácil ver pitch de startup e avaliar os outros do que necessariamente a gente falar da gente, né? É sempre um desafio. Mas tentando aqui aproveitar o tempo de vocês, para depois também a gente ir para as perguntas e eventualmente eu acabo falando um pouquinho mais de mim. Eu sou a mais velha de 4 irmãos, sou filha da Maria das Dores e do Valtemir, noiva do Ricardo, senão ele briga comigo. E eu costumo falar isso muito antes do currículo, porque eu sinto que essas coisas também são tanto perenes, sabe? As coisas vão, voltam, enfim, sei lá, a vida muda muito. Faz parte da nossa construção enquanto pessoa, mas eu tendo a acreditar que a vida profissional é um pedaço da vida e ela não é só a única coisa da vida. Embora é uma boa expressão nossa, né? E eu sou muito curiosa, então isso meio que diz um pouco por que eu fui passar por muitos lugares, né, até o momento, assim, e o pouco que eu vou pegando de cada lugar. Me formei em economia, acreditava que eu ia fazer o mestrado, logo mais eu conto um pouco dessa história para vocês. Não deu muito certo, e aí eu descobri o mundo da inovação, porque eu sou de Belo Horizonte, e Belo Horizonte, assim como São Paulo, Florianópolis, Recife, enfim, tem alguns polos aqui no país. É uma cidade que respira muito tecnologia, inovação, startups, e foi bem numa hora que estava surgindo um seed, enfim, foi um momento muito específico, assim, também do mercado, mas eu vi aquela galera, era meio perto de casa, no meu caminho, eu achava tudo muito diferente, e me meti lá para descobrir o que é que estava acontecendo, e desde então eu descobri esse mundão das startups, achei muito legal, fugi de empreender até agora, mas teve um momento ali que eu quis muito ser aquela pessoa, tipo, eu quero ser aquela pessoa ali, ó, que tá ali no meio, consegue ajudar, vai atrás de captar recurso, vai atrás dos contatos, mas não necessariamente está empreendendo, porque durante toda a minha trajetória ali eu tinha entendido que para empreender a gente precisa de recurso financeiro, e recurso financeiro é uma coisa que eu não conhecia, assim, eu queria ter um saco de dinheiro, ou ter a família que tem um saquinho de dinheiro, assim, para desde o dia zero. Isso ainda não aconteceu, mas a gente temos planos mirabolantes para que as próximas gerações tenham esse recurso. E é um pouco disso, assim. Eu sinto que eu fui trabalhar como uma de inovação porque eu sou muito inquieta. E eu acho que meus pais também criaram filhos que são um pouco inquietos, assim, deram pra gente a liberdade necessária para meter o louco, né? Porque falar isso daqui é muito bonito depois que a gente está aqui, mas preciso dizer que é mais ou menos essa mentalidade desde muito cedo. Então, sei lá, arranhou, levanta aí, não chora não, já vai para a próxima, porque esse tempo que você está chorando aí não vai dar certo. E aí eu me meti a trabalhar com inovação, mas no início muito pela curiosidade, e depois fui entendendo, né, o que se passa, quais são as dores e as necessidades, e fui também estudando e indo atrás de contatos, pessoas, e entender o que acontece. Dito isso, coisas legais, né? Contar então por onde eu passei, porque as marcas também, né, as organizações são muito interessantes. Mas em Minas Gerais eu trabalhei muito com inovação, principalmente uma inovação que vai mais para a área de deep tech, biotech. Enfim, células se multiplicam muito mais rápido do que downloads, eu acho que vocês têm uma consciência disso. Falar que eu conheci Carol, né? Carol quase que na vida passada. Tem muito tempo. Depois
eu virei facilitadora de Startup Weekend, que é um tipo de evento que eu tenho um carinho gigante, e nesse meio tempo eu descobri que existe um Brasil muito enorme, pessoas em diversos lugares do país fazendo coisas mirabolantes e diferentes, respondendo muitas necessidades locais que eles têm. E aí eu decidi, falei, putz, quero ir para São Paulo. Como eu não tenho a menor ideia, mas a gente precisa começar a contar para as pessoas, né? Porque tem uma energia do universo que você conta e as coisas se ajustam. E numa dessas eu acabei indo para uma organização que chama Liga Ventures, fui gestora de aceleração durante 1 ano e pouco, toquei ali 5 projetos corporativos com um pouco mais de 20 startups, muito legal. E aí depois de fazer isso repetidas vezes, entendi que tinha que dar mais um passo, fui trabalhar em corporação, então eu fui head de desenvolvimento de negócio do IDEXO, que é uma frente de inovação aberta que tem dentro da TOTUS. Muito legal, foi lá que eu entendi o que era SaaS e por que a gente fala tanto de SaaS, esse mercado olha para esse modelo de negócio. Falei, faz sentido. Muito interessante também como é o desenvolvimento de portfólio ali, então foi uma jornada incrível. E aí, no finalzinho de 2020, eu recebi o convite para assumir como head de startups no Clube Itaú. E foi curioso, porque até então, sei lá, eu não tinha considerado o Cubo como uma possibilidade, né? E foi muito, muito legal pelo volume, pela possibilidade de interagir com o mercado como um todo. O Cubo é um dos hubs mais relevantes do ecossistema, né? Por volume e por tempo. E aí lá eu tive a oportunidade de tocar projetos incríveis, tipo um Combid, que eu sou completamente apaixonada, para trazer ali um pouco mais de inclusão, né? Quando você olha para um perfil muito específico de negócio que já está crescendo e tudo mais, você tende a olhar com uma lente um pouco que exclui mais do que inclui. Então, ele também pensando quais eram os mecanismos e gatilhos para atrair mais startups. E, do outro lado, por já ter trabalhado com corporação em programas corporativos, era traduzindo tanto para as startups, para as corporações, porque as coisas estavam dando errado, né? Ou certo, ou como que você faz uma reunião, assim, assado. E aí, mais recentemente, eu assumi como diretora de relações com corporações, né? Para a gente reduzir um pouco o inglês, que normalmente no nosso mercado é gigante, a gente vai ficar falando aqui, que é dentro da Fisher Venture Building, é uma VB que tem um pouco mais de 5 anos, a gente tem mais de 10 startups, um portfólio aí no seu valor de um pouco mais de 300 milhões, a gente está empreendendo em quase todos os mercados, é uma tese muito mais sobre resolver grandes problemas do que necessariamente um mercado específico, e eu trabalho ali junto com o time para que a gente possa levar também a prática de VBs para dentro das corporações, muito porque eu acredito que essa pode ser um novo movimento, e também porque, pelo tanto que eu já falei, vocês viram que eu sou extremamente inquieta, muito curiosa, e trabalhar, né, com tantas pessoas, tantos players também, me instiga muito a estudar e a aprender. Um outro ponto que eu acho que vale a pena falar é que no meio disso tudo, eu fui vendo e percebendo que eu era uma das únicas pessoas parecidas comigo nesse mercado, e aí me veio muito uma vontade / necessidade de conseguir dividir e compartilhar essas informações, né? E aí talvez é desse lugar que vem a Amanda, que alguns de vocês conhecem, que é produtora de conteúdo, LinkedIn Top Voice, colunista, parará. É muito mais sobre conseguir manter a porta aberta do lado de dentro do que numa obsessão aqui por ficar abrindo várias portas, assim, tipo, não vai dar tempo de abrir várias portas, né? Então é mais sobre como que a gente consegue deixar a porta que a gente abriu aberta o máximo de tempo possível e dar essa proximidade, né? Que a gente fala aqui parece que, nossa, aquelas pessoas trabalham com inovação e tá aí atropelando a vida de todo mundo, né? Seja tecnologia, seja quando a gente vai para a saúde. Então, também um pouco do eu escrever aqui é legal, vem coisas muito legais com isso, mas o grande objetivo é conseguir furar essa barreira e fazer com que mais pessoas acessem, assim, tipo, não vai dar para replicar muitas Amandas, porque eu só tenho, né, meu pai e minha mãe são só um. E aí ele é uma coisa muito específica. Mas como é que eu também consigo aqui, né, do lado de cá, tendo acesso, conseguindo compartilhar e dividir conhecimento com vocês e aprender muito também, né, com todo mundo. Como é que a gente fura a bolha e vai dando informação para o outro lado do muro, né? Quase isso, assim, como é que eu jogo a informação do lado de lá e as pessoas consigam vir cada vez mais preparadas para o mercado de trabalho. É um pouco disso. Senão eu vou começar aqui a responder 1 milhão de coisas, mas no fim preciso dizer que é um prazer, foi muito, muito legal o convite. Lê, sou sua fã, você sabe disso desde o dia que eu te conheci, então é um prazerão estar aqui com vocês. Bruno, Carol, com o time do State, e sendo entrevistada aqui por essa turma, né? Gente, olha, cuidado, carinho comigo,
Mas é um puta prazer, viu? Obrigadão pelo convite. Maravilha. Bom, a gente falou que, né, teria um poço aí de conhecimento, vários olhares, perspectivas, várias pessoas em uma só. Então deu para entender agora, depois da apresentação da banda, para quem ainda não a conhecia, né? Eu vou passar a palavra para a Marina, para ela iniciar essas rodadas de perguntas e respostas. De novo, tá? Francisco, Lucas, fiquem à vontade para sinalizar, levantar a mão, fazer alguma digressão durante uma pergunta do colega. Não tem problema nenhum da gente ir trocando, batendo esse papo dessa forma, tá bom? Fica à vontade, Marina. Perfeito, obrigada, Bruno. Muito prazer, Amanda. Estou muito feliz de estar aqui também com você nesse momento e com todo o time. A primeira pergunta que eu tenho, eu acho que é muito relacionada também um pouco do que você contou toda da sua bagagem, né? Porque você contou todas as suas transições, né? E muitas vezes quando a gente fala de inovação, a gente lida com muitos segmentos, muitos mercados, muitas informações, né? E eu não sei se é uma dúvida de todo mundo que trabalha com isso, mas muitas vezes eu me paro me perguntando, né? Tem tanta coisa acontecendo, o que eu preciso realmente saber me aprofundar, né? E assim, muitas vezes a pessoa de inovação ela é um pouco mais soft skill, né? Então, assim, qual que é a sua percepção sobre isso? Assim, como que você lidou até nesses momentos de transições, né? Porque a gente acaba acompanhando startups desde RH até data science, tem que fazer as conexões, tem que promover, às vezes tem que facilitar a dinâmica design thinking. E como que a gente lida? A gente precisa realmente se aprofundar em algum tema ou a gente consegue, o que a gente consegue ali para gerenciar esses projetos? A pergunta de $1 milhão. Eu digo com propriedade, porque eu sou a pessoa mais soft skill e muitas vezes eu me deparo em umas situações que eu só vou. Como é que eu vim parar aqui, né? Eu só tenho 6 anos. Eu tenho, às vezes, eu tenho essa percepção. Mas eu sinto que é um pacote de algumas coisas, tá? Mas, mais uma vez, eu tenho muito medo daquela história única do tipo, putz, olha, sei lá, a Amanda conseguiu, a Marina também, vamos lá, vamos copiar. Eu não sei se isso dá certo para todo mundo, tá? Então, acho que esse é o primeiro disclaimer, muito consciente de que não é bem assim que a banda toca. Mas eu sinto que é um conjunto de habilidades mesmo, é quase um pacotinho. Ontem eu estava conversando com uma amiga que empreende na área de educação, e ela disse que existem alguns estudos que mostram, é quase igual a gente fala de nova economia, existe um olhar também para esse novo mundo. Assim. E aí ela disse que está cada vez mais comum profissionais, para além do nosso mundo assim, da inovação, que estão fazendo da sua formação pós-graduação um grande pacotinho. E é um pouco disso que torna esses profissionais únicos. Então, na hora que você vai olhar ali para desenvolvimento, design, isso também acontece ainda no momento com os profissionais de inovação. Acho que sim, que é um tanto de soft skills, né? A famosa inteligência emocional em dia, terapia, porque você lida com muitas pessoas e um pacote muito grande de expectativas, né? A gente acredita que vai tocar aquele projeto, vai fazer aquilo vai mudar o mundo e vai mexer em tantas carreiras, né? Eu acho que isso aqui é um grau de complexidade, mas com o tempo eu fui entendendo que também existe uma expectativa do outro lado, né? Então, quando a gente está dentro de uma corporação, é importante a gente entender muito de startup, por exemplo, se você vai trabalhar com startup, ou entender muito de projeto de impacto, se a gente esbarra em impacto, ou entender muito sobre como que vive e funciona a universidade. Porque no final das contas, é com aquele perfil de negócio que a gente vai interagir, né? E aí esse eu já vejo que é o primeiro problema, porque todo mundo entende, lê um startup enxuta e acha que entende de startup. Sendo que não necessariamente, sabe? Tem 1 milhão de coisas que rodam ali naquele mundo. Eu, Amanda, fiz curso até de palhaço, pra você ter uma ideia, assim, tamanho o quanto que eu era tímida. Meio que eu ainda sou, mas eu entendi a importância também da gente conseguir falar e se comunicar muito bem. Eu fiz curso de palhaço, de improviso, de tudo, assim, de negócios, fui parar para entender cada coisa, porque para mim eu sentia que isso era uma skill ou uma coisa que eu não tinha. E aí é óbvio, cada um vai ter uma vocação e vai ter coisas que você vai fazer mais, né? Eu, particularmente, gosto muito de olhar para canais e pensar estratégias de crescimento, como é que o mundo te descobre, e RH. Porque, no final, acho que todo problema de negócio é sobre pessoas. Então, se você não se dispõe a entender um pouco sobre o relacionamento entre elas, tende a dar errado.
Mas eu não sou a melhor pessoa, por exemplo. Eu tenho muitas ideias de como que eu explico numa captação, como que eu vou crescer, mas eu não sei levantar uma captação, uma rodada. É super desafiador, mas eu conheço quem sabe. Então, é um pouco também de ir atrás, sabe, desse conhecimento, ou ter no seu guarda-chuvinha aqui as pessoas que vão te ajudar. Mas é importante também a gente aprender sobre desenvolvimento de negócios, mesmo que nesse primeiro momento o profissional da inovação aberta, né, que está dentro da corporação, ele nunca tenha empreendido, porque as pessoas do outro lado estão empreendendo. Então, as dores são: peguei investimento e vai acabar daqui 2 meses. Eu não quero saber se o seu executivo tem 1 mês para me atender, né? Se a agenda dele só é para daqui 1 mês. O meu dinheiro acaba em 1 mês, né? Meu negócio vai embora daqui 1 mês. Então, entender muito disso, eu acho que te ajuda. Tem um ponto só que eu concordo discordando, que é muito comum a gente olhar e falar assim: putz, mas essa galera é meio generalista, né? Ou é técnica em nada, você sabe um monte de coisa, mas não sabe nada, parará. Mas eu acabo discordando porque, à medida que você trabalha com inovação, você fica muito especialista em desenvolvimento de negócios, né? Em resolver problemas. E essa é uma habilidade que ela não é tão trivial, assim. Então, é menos sobre vou ficar ali respondendo, dando a mesma resposta certa, e sim sobre, olha, o contexto é esse, mudou tudo, o que a gente faz, né? Eu tendo a acreditar que esses profissionais são os que lidam mais no dia a dia com essa mudança, desafio, zero rotina, tudo mais, e que agora talvez a gente não veja tanto como uma habilidade, mas daqui a pouco, na hora que a gente está falando que o mundo está enlouquecendo, é o mundo VUCA, tudo muda muito rápido, é a galera que lida com isso, né? Escolheu isso enquanto profissão. Então, eu tendo a acreditar que sim, é uma habilidade. Daqui a pouco a gente dá um nome, né? A gente só consegue escrever sobre aquilo que já passou. Daqui a pouco a gente dá um nome bonito para essas coisas aí, mas assim, que tá uma habilidade super necessária. Executivo, CEOs, né, de grande empresa, todo mundo foram as pessoas que foram vanguardistas, assim, em algum momento nas corporações. Te respondi? Que eu viajo na maionese às vezes. Não, me respondeu, ainda foi Tá quase bom. uma sessão de terapia também. Muito legal. Vou passar a palavra agora para o Lucas fazer a sua primeira pergunta também, e a gente dá sequência aqui. Não, legal. Obrigado, Bruno. Bom, também só reforçando, é ótimo poder bater esse papo, né? E com certeza perspectivas diferentes, eu acho que isso vai agregando, né? E Amanda, como mineiro também que sou, vou dizer que o seu frio depende da região que você veio também, né? Porque eu vim de Juiz de Fora, então aqui eu brinco que tem um buraco de minhoca entre lá e São Paulo que mantém o mesmo clima, a mesma temperatura, não importa o dia. É impressionante. Então, É possível. Mas demais, super legal. Mas, Amanda, acho que assim, trazendo até um pouco, talvez um pouco desse gancho, assim, nesse primeiro momento até de corporações e como isso tem trabalhado, enfim, a gente vê necessariamente uma atenção no primeiro momento, quando vai falar de inovação ou qualquer assunto nas corporações, primeiro vai olhar para a estratégia, ou deveria pelo menos, né, assim, de tentar desdobrar isso, enfim, e investe-se muita energia em analisar tendências de mercado, consumo, concorrências, etc. Então, assim, há uma preocupação muito grande em entender o futuro na hora que você está desenhando a estratégia, obviamente. E é claro que o cenário especificamente desdobrando desse relacionamento com startups, relacionamento com até na pauta que traga um pouco mais assim tecnologias, né, abrangendo isso para universidades, centros, enfim, da forma mais ampla, entra obviamente nessa discussão. Nesse ponto, assim, como que você enxerga que essas empresas devem se preparar para estar nessa vanguarda desse relacionamento com startups e tecnologias que estão transformando o seu setor, e muito voltado também nessa discussão desse desdobramento, né, assim, que para normalmente. A estratégia, quando vai para a execução, a gente vai... Em 99,9% dos casos, existe algum tipo de ruptura, né? Então, assim, como naturalmente talvez tornar essa ruptura menos intensa, então ela ficar um pouco mais soft, por assim dizer, e dentro desse contexto também, como que você vê que tecnologias baseadas em ciência dura, né, ou deep techs, podem mudar a forma de geração de valor das indústrias. Indústria, quando eu digo pelo termo amplo, né, das empresas de forma geral. Tá. Acho que tem algumas coisas aqui, tá? Curiosamente,
o meu artigo do Estadão fala um pouquinho sobre isso, que saiu hoje, porque eu sinto que quando a gente olha para o Brasil, e aí tem alguns estudos, né? A Fundação Dom Cabral fez um estudo em 2018 e 2019, olhando para isso, né? As empresas que se dizem inovadoras, o que elas estão fazendo? E aí existia um padrão, porque embora os executivos, né, e as executivas reconheçam de que os mercados estão mudando, na hora de desenhar a estratégia, mesmo que eles olham para o futuro, para as tendências, eu estou desenhando metas e estratégias de curto prazo. Ou seja, eu estou dizendo que o meu grande objetivo é só melhorar, não é criar algo novo, né? E aí, para mim, é um pouco nesse lugar que já mora a danada da ruptura, porque ainda que eu esteja estudando e vendo as coisas, parará, eu estou trazendo para muito perto, ou estudando e me aprofundando em coisas de modo prático pelo retrovisor. Então, eu quero melhorar o que eu tenho hoje e não necessariamente chegar lá naquela tendência, ser um player que vai puxar essa tendência e etc. Então, para mim, eu sinto que muitas vezes, quando a gente olha para o mercado corporativo, é aqui que mora a ruptura. E aqui pode ter diversas implicações, né? Aqui pode ser a cultura, pode ser a própria pessoa que está gerindo, que não sabe muito bem como é que você faz essa gestão, vai dividir o time, as tarefas, atividades e metas para coisas que eu faço agora e manter a minha companhia funcionando. Mas como também que eu já começo a trabalhar naquelas coisas que lá na frente vão romper o meu mercado. E aqui eu sinto que a cultura, porque é possível pensar companhias, nossa, essa daqui faz isso, né? Um exemplo, que às vezes eu acho que ele faz sentido, às vezes médio, o próprio Google. O tanto de coisa que dentro do Google é testada e não necessariamente está no mercado é muito absurdo, assim, é um volume desproporcional. Mas existe na cultura um combinado de que isso precisa acontecer. Então, o meu Gmail muda de coisas todos os dias. Eles têm 8 produtos que são carro-chefe no mundo. O resto, tudo, existe uma cultura de teste muito grande para que esse produto possa evoluir e lá na frente talvez ser o carro-chefe da companhia, né? Mas, mais uma vez, eu sinto que isso é muito mais cultura do que necessariamente uma coisa prática. Tipo um playbook, né? Olha, tá aqui a informação, vamos executar a inovação desse jeito, né? Olhar para novas tecnologias nesse formato. Então, para mim, existe um desafio aqui. Que num cenário mais bonitinho, seria eu olhar o que vai acontecer no meu mercado, a tendência do meu mercado para daqui 10 anos, 20 anos, e tentar antecipar quais são as coisas que eu preciso executar hoje para que eu chegue nessa visão de longo prazo. O que é realmente difícil, né? Eu vou colocar minha meta, meu objetivo estratégico, né? O que é NEO da companhia inteira, no negócio que eu nem sei muito bem como é que ele se concretiza, eu falo que eu vou crescer X% desse ano para o próximo ano. Então, a gente está operando, querendo criar coisas muito diferentes em inovação, operando com uma mentalidade de curtíssimo prazo. O que também é fair. Eu nem acho que isso é ruim, não. Eu só acho que são coisas que competem muito entre si. Tempo, o time, a mentalidade, enfim. Apesar de tudo serem muito interessantes. Então, eu sinto que são pouquíssimas companhias que ainda fazem isso, tá? Então, a mentalidade, mesmo buscando tendências, para executar isso, eu acho que requer um pouco mais de esforço e objetivo estratégico. E isso não é tão óbvio. É um time, cultura. Essas pessoas têm que estar o dia a dia ali lidando com novas tecnologias. E você não pode ter essa cultura implementada do medo em muitos lugares do ambiente corporativo, que é se eu errar, eu perdi meu emprego. Tipo, não dá. Uma pessoa com medo de perder o emprego porque ela pode fazer alguma coisa errada, a última coisa que ela vai fazer é algo novo, né? Então, pensa numa cultura que você tem 10 mil pessoas operando na base do medo, é isso, a gente vai trabalhar com medo e vai fazer coisas incrementais e que leva esse negócio também para frente, né? Só não vai ser disruptivo, mas o negócio continua crescendo. Quando a gente olha para o lado, né, da ciência, das deep techs, como economista, né, o meu chapéuzinho aqui de economista, país rico é país que investe em pesquisa e tecnologia e lida no dia a dia com a academia, né? É uma juntinha da outra. Na minha experiência anterior com corporações e academia e tudo mais, eu lembro, eu trabalhei na Biominas durante muito tempo e a gente desenhou um programa de aceleração, né, lá. A gente se inspirou no que é conhecido como Business Model Canvas, os programas de aceleração padrão, e a gente foi entender como que o nosso público funcionava para adaptar um modelo, né, um Canva também que fizesse sentido. E aí a gente chama ele de BioCanvas, enfim. Sou apaixonada com esse programa porque a gente tirou ele do zero. E para mim tem algumas coisas muito graves quando eu olho para esse relacionamento, o resto do mundo com a academia,
porque era muito comum chegar no processo de inscrição de startups ali e eu ter esses empreendedores que são acadêmicos, que é membro da Academia Mundial de Ciências, eu nem sabia que isso existia. A pessoa tem PhD e você perguntar para ela quem é que vai querer aquele produto, eles vão falar, não, o mercado quer. Putz, mas esse mercado é o quê? É uma indústria? É uma indústria de quê? Química? Bioquímica? É o quê? É uma farma? É uma indústria que trabalha só com plástico? Esse mercado pode ser todo mundo ainda, né? E essa dificuldade de especificar, porque como eles não lidam e sequer conhecem sobre como que o mercado, né, o lado de fora funciona, isso impede que muita coisa que é criada dentro da academia vá para o mercado. Não é nem porque não existe, talvez tenha um tanto de coisa lá na academia. É que a gente não sabe conversar, né? Um lado se comunica muito mal com o outro e vice-versa. E quando eu olho para outros lugares do mundo, é muito comum. O Vale do Silício, quando a gente olha para startups, a gente tem um tanto de universidade, né? As mentes saem todas as universidades de lá. Não é que não fato de mágica tudo aconteceu. Mas para mim tem um ponto aqui que existe uma fragilidade muito grande na comunicação da academia com o mercado e vice-versa. E eu acho que os problemas estão dos dois lados, tá? Não é porque um não quer conversar com o outro. E eu lembro lá atrás de receber, inclusive, de professores assim na academia, mestrado, doutorado. Eu já era muito mais nova, né? Eu sou nova, eu era mais nova, acho que isso, sem dúvida nenhuma, era um fator, porque tipo, por que essa criança quer vir explicar pra gente, ou trabalhar com a gente? Mas também tinha um outro fator que era, putz, eu sou um PhD. O que você acha que você vai me explicar, né? E tinha essa coisa também do por que eu vou tirar isso daqui da academia, levar para o mercado é um absurdo, vender o conhecimento, enfim. Existe aqui uma estrutura de uma mentalidade que a gente ainda não criou uma nova, né? Nem quebrar. É como é que a gente evolui, né? Com uma conexão maior com a academia. Eu continuo acreditando fielmente que quando a gente junta ciência e mercado, é a hora que tudo evolui. É assim que o resto do mundo cresceu, que os países mais ricos funcionam. Eu tenho uma dor, eu também vou na academia buscar. Porque você tem que ser muito técnica, principalmente quando você está criando uma coisa que é muito diferente, com uma carga, né, de tecnologia ou ciência muito grande, tem que ter alguém que estuda isso, né, que é muito especialista nisso. É o único jeito de você fazer isso funcionar na sua totalidade. Então, eu sinto ainda que tem um desafio aqui nesse relacionamento, que é fruto de muitos outros problemas, né, socioeconômicos que vieram Amanda, de alguns anos. não me alongando aqui para não tomar, tá, Bruno? Não atrapalhar aqui a roda, mas só para. Você citou. Fica à vontade. Algumas questões que, bom, eu naturalmente concordo em grande parte, outras eu queria entender um pouco melhor naturalmente, mas quem sabe a gente não marca um café, né? Como bons mineiros, para a gente conversar sobre, né? Mas tirando isso, especificamente assim, o que você comentou até, o problema no Vale do Silício, mas, por exemplo, a gente vê que as deep techs que saem muito dos Estados Unidos não vêm do Vale do Silício, né? Elas vão vir muito do MIT, né? Elas vão vir muito e de forma isolada de outras. E esse problema que você citou, ele ocorre não só no Brasil, mas no mundo, né? Assim, então, a gente tem, enfim, visto isso em várias situações que parte disso. E eu acho que, felizmente, aqui para o Brasil também, a quebra de paradigma disso tem acontecido bastante, assim, né? Eu brinco que a gente tem visto um pouco a felicidade disso, né? De ver, na verdade, sempre uma boa vontade. Existe dificuldade, mas existe cada vez mais a vontade de fazer isso acontecer. E aí é muito claro os problemas que ainda existem desse lado, e você citou alguns. Aí eu queria só, do teu ponto de vista, como você também comentou, que as empresas também têm os seus problemas para esse relacionamento. Igual você citou 2, 3 aí, o que você enxerga do lado da empresa, do lado das companhias, que elas estão cometendo de erro, bem como o lado da ciência, para que se construa esse relacionamento ciência-indústria? No Brasil, no caso, né? Mas eu sinto que é muito parecido, né? Para mim tem um ponto que é um pouco similar quando a gente fala que vai trabalhar com startups, que eu quero a Deep Tech, eu não necessariamente a Deep Tech, eu quero o produto daquela tecnologia, mas eu nem sei dialogar e conversar com esse time. E por natureza tem muitas pessoas, normalmente esses times são extremamente técnicos, né? Então acho que tem um desafio aqui dessa própria pessoa dialogar. Para mim tem um descasamento às vezes com a estratégia, por serem coisas ainda relativamente novas. Tem esse desafio de como que eu vou criar um cercadinho ou um ambiente um pouco mais específico ali para testar. Então, acho que tem pelo menos esses 2 desafios aqui para a gente enfrentar. E aí é curioso, né? Porque na hora que a pessoa se torna muito especialista naquilo do lado da corporação, ela, no geral, muda de área.
Então, você vai ter um desafio até da natureza, né? De como que é o fluxo da própria organização aqui de sobreviver, que isso é padrão aqui na China. Se a gente for povoar Marte também, as corporações do lado de lá vão funcionar assim por hora. Que você tem uma reciclagem, né, muito grande aqui desses profissionais, porque é natural também, né? A gente vai fazendo coisas muito legais, todo mundo espera crescer e fazendo coisas novas. Então, você tem que sempre retomar desde o início. A gente está falando de coisas ainda que são muito específicas, né? Extremamente técnico. Então, esse é um desafio, principalmente para a corporação. E se eu puder fazer uma breve contribuição, eu acho que também tem muito uma questão também de priorização, né? Acho que muito, como você falou, muito dessa questão de cultura, né? Por que a gente vai mexer no time que está ganhando, né? Então, acho que também acaba sendo, muitas vezes, os projetos acabam sendo priorizados ali ao longo da, né? Como que eu vou prever uma coisa que está muito no futuro, que isso realmente vai me dar um retorno, então vamos priorizar outra coisa no momento. Gente, eu vou aproveitar esse tema que a gente tocou mais na molécula, em Deep Tech, e fazer um paralelo aqui. Desculpa, Francisco, já passo a palavra para a sua primeira pergunta também. Mas, Amanda, até aproveitando, né, sua experiência dentro desse ecossistema de biotech, né, de startups de base científica, molécula, e também em ecossistemas de empreendedorismo mais digital, a gente fala muito aqui, né, que lá atrás, né, quando surgiu o Cubo, aí depois vem Habitat, enfim, o pessoal era mato também naquele momento, quando se criou esse ecossistema, né, voltado para soluções digitais. Tem uma ênfase aí grande em fintechs, inclusive, né, nesse contexto, e a gente vê o quão maduro esse ecossistema já se tornou, né? Não que tenha atingido o maior nível, algo do tipo, mas a gente vê um grau de maturidade, né, em vários dos pilares do ecossistema importantes aí. Qual que seria a tua avaliação de quais são os principais pilares, ou qual o principal pilar quando a gente fala em criação de ecossistema, né? Densidade empreendedora, como criação de comunidade, acesso a mercado, acesso a capital, enfim. Quando a gente olha para esse ecossistema de biotecnologia, de ciência, né? A gente sabe que existem alguns players, o State, um deles aí, né, fomentando o empreendedorismo de base científica, mas não dá muito para comparar as coisas, né? O nível de maturidade ainda desse ecossistema em vários desses pilares com relação, por exemplo, a fintechs e negócios digitais. Qual seria a sua recomendação ou a sua análise para a gente que está fomentando, né, a Emerge ainda antes que o State, né, depois surgiu essa boa parceria aqui dentro desse ecossistema de biotecnologia, de hard science, de techs, assim, qual que seria a sua avaliação e sugestão, de quais seriam os principais pilares para a gente atacar e fomentar de forma a contribuir, de fato, para o avanço, para a maturidade desse ecossistema? Curiosamente, assim, não que eu acho que tem que ser feito coisas diferentes, tá? Eu sinto que a diferença é que demora um pouco mais de tempo. Porque diferente de um negócio que está aqui no computador, que é digital, e talvez eu vou dar um clique e eu rode o teste, tem coisa que eu preciso da bancada e demora tempo. É célula, é molécula, essas coisas precisam interagir. Aí não vai ser em 2 minutos, igual na hora que eu teco Enter, pode ser em dias, né, em semanas. Então, acho que tem um tempo aqui para que, de fato, essas coisas se provem e funcionem, ainda que dá para fazer vários testes em sílico, eu sei, mas tem coisas que a gente tem que descobrir se funciona na vida real, né? Para mim, tempo e entender e conseguir fazer gestão, né, disso, dessa expectativa do tempo, é algo muito fundamental, porque tem coisas que na teoria funcionam e não necessariamente isso vai funcionar, ou eu não vou ter matéria-prima suficiente, ou talvez o mercado que eu entenda que queira não quer. Ao mesmo tempo também que a gente vai tratar de conseguir formar essas pessoas que são cientistas enquanto pessoas empreendedoras. Putz, precisa chegar lá e fazer um pitch igual o cara da WeWork? Não, óbvio que não, né? Mas as pessoas precisam conseguir se comunicar com um mundo que é menos técnico do que ela. E aí eu lembro, eu brincava muito, porque eu acho ainda incrível, assim, né? Minha mãe também fez doutorado.
que é como é que a gente consegue falar 1 hora, 3 horas sobre a unha do dedo mindinho e o pitch de 5 minutos sobre o negócio todo é tão desafiador, né? Porque as habilidades que foram desenvolvidas, elas são habilidades um pouco diferentes. E aí eu sinto que é necessário aproximar cada vez mais esses dois lados, sabe? Certamente o conhecimento do mundo, que está empreendendo de forma mais digital, que descobriu como acelerar isso, por exemplo, no mundo das fintechs, todo aquele conhecimento ele também pode ser válido, sabe? Do lado da ciência aqui. Ele só vai ter que ser adaptado, claramente, porque a gente está lidando com uma tecnologia que ela tem um pace diferente, que ela interage de formas diferentes. Mas eu não sinto que é tão diferente quando eu estou falando que é o jeito de criar as coisas, sabe? Eu sei que o tempo delas ela é diferente e os contatos. Pensa que essas pessoas da academia vão conhecer. Eu lembro que eu trabalhei para uma empresa em inovação aberta, e aí a gestora da área de inovação falava: mas como que eu vou explicar que isso é inovação, sendo que a companhia tem 7 prêmios Nobel lá fora? Eu falei, então, mas também é. Como é que ela falava? Como é que eu vou dizer que esses caras não inovaram? Eu disse, não, mas eles inovaram. É que você quer trazer incremento digital, que é muito diferente do que eles estão fazendo lá na área de P&D, né? Então tem que ter essa diferença. E ainda trabalhando com mais inovação digital, eu insisto, assim, um país que cresce é um país que investe em pesquisa e em desenvolvimento. É difícil, assim, se a gente quiser ser um país rico, a gente vai ter que olhar e focar nisso. E aí organizações como a Biominas, que lá atrás, há quase 40 anos, criou uma incubadora para facilitar recurso, né? Eu lembro que lá era interessante porque, preciso testar em laboratório. Gente, para esse negócio ser de fato válido e funcionar em termos regulatórios, é um dispêndio de dinheiro que não tem como, assim. Ou essa pessoa é uma pesquisadora e está vivendo da vida acadêmica, ou isso não vai acontecer, né? Então, essas organizações também que se predispõem a criar uma estrutura suficiente para que quem quer criar coisas vindo 100% da bancada possam funcionar, também são importantes, né? Eu sinto que é continuar fazendo o trabalho que várias organizações aí têm feito para que a gente possa estimular um volume maior, né? Que é um funil, é a mesma coisa. Você precisa de ter muito mais pessoas empreendendo aqui com ciência para que eu tenha muitos mais cases. Não adianta fomentar só 5, só 10 e esperar que saiam 10, não vão sair, né? Essa jornada também empreender é uma loucura. Não necessariamente é para todo mundo. Por isso que o negócio de ciência é uma opção, venda de tecnologia, né? É sempre para mim que faz muito mais sentido. Assim, transferência de tecnologia é um modelo de negócio que para mim faz sentido quando eu olho para o mundo da ciência. Agora, uma pessoa que cria um negócio digital já querendo transferir, não sei, tinha que fazer esse negócio rodar um pouco mais antes, né? Mas tem muitas opções. Eu acho que é continuar fazendo o que vocês estão fazendo e nos próximos 10 anos a gente vai olhar para trás e falar, putz, olha, em 10 anos, olha o tanto de coisa que passou. O tempo é diferente, é inevitável, não tem como comparar. E tem que ter tranquilidade. Legal, obrigado. Francisco, quer trazer aí a sua primeira pergunta para a roda também? Claro. Na verdade, foram boas as perguntas aí. Eu até vou aproveitar e mandar para fazer uma conexão aqui, né? Porque eu acho que a gente tem um olhar da ciência, né? Como você acabou de colocar ali, que é de muita experimentação, né? E aí eu acho que tem a questão de não haver a receita, né? São criações de receita. E ao mesmo tempo, aí olhando para nós que vimos aqui da parte de startup, eu vejo que tem muita estrutura que vem colocando todas elas num modelo meio que padrão para o começo da operação da startup. E aí eu queria que você discutisse um pouco, inclusive, sobre o ponto de vista que você falou da customização, por exemplo, do Canvas, né? Então, a gente tem ali uma série de instituições tentando criar fábricas de startups, utilizando padrões ali muito bem estruturadinhos, e no outro lado, instituições mais bem consolidadas sob o ponto de vista de olhar de inovação têm buscado a ciência como um processo de inovação e um processo 100% experimental, né? Então, se você pudesse explorar um pouco essas duas visões e se possível, dar um palpite de em que momento que a gente conecta cada uma dessas duas, né? Porque eu olho, quando a gente fala de empresas, por exemplo, o próprio o Cuba, aí, o Itaú, ou a gente pega aí as grandes incubadoras científicas, né, de grandes universidades, inclusive, a gente tem poucas privadas no Brasil, elas estão num movimento que muitas vezes as empresas que fazem uso desse movimento não conseguem enxergar a startup como parte desse processo de inovação.
e a startup, por sua vez, não consegue enxergar para onde que essa empresa está indo sob o ponto de vista de estratégia, né? Então, se você puder explorar um pouco esse assunto, eu vou ficar bastante contente. Muita coisa, Francisco. Se você gosta de falar, aí a gente já segue aqui, ó. Eles não deixaram fazer a pergunta antes. Ele ficou Acumulou. acumulando. Boa, tá. Nossa, muitas coisas. Eu tenho algumas coisas, né? Embora não exista receita de bolo, eu acho que é importante, de alguma forma, a gente conseguir padronizar, né? O como que eu tô olhando para os negócios. E aí, tanto startup quanto corporação vai ter, sim, seus níveis de maturidade. Acho que o mercado normalizou ele olhar, tipo, H1, H2, H3, e que cada coisa vai ter um nível diferente, né? Então, eu quero proteger meu business, depois eu quero olhar para coisas emergentes e também eu consigo criar coisas. E aqui, em cada momento, eu brinco que é quase como um estágio, né? Em cada momento também você precisa de culturas, da cultura organizacional diferente para que esse momento possa acontecer, né? Então, por exemplo, e aí isso também foi um colega meu lá na fundação, um professor que só fala de RH, e aí ele falando numa aula dele, ele disse que geralmente as estruturas que perduram aqui no H1, que é só manter o negócio funcionando, elas tendem a implodir. Porque você vai ficar fazendo só o que você faz, só o que você faz, você contrata pessoas que só fazem aquilo que você faz, você está olhando no curtíssimo prazo, e o mercado vai continuar evoluindo, e não necessariamente eu estou olhando para a minha cadeia, né, como um todo. Sendo que também você chegar no H3 do nada, essa cultura que ela é extremamente ela é descentralizada, também é um super desafio, né? Porque comando e controle, no geral, tende a ser uma característica de uma boa parte das grandes corporações, né? A burocracia, nesse caso, quando você tem 90 mil funcionários, ela é necessária, porque como né, que você vai garantir que as decisões estão sendo tomadas olhando para um lugar estratégico. Dito isso, e aí eu acho que é nessa hora que os empreendedores e as empreendedoras de startup negligenciam, é que, igual eu digo, que quem trabalha com corporações, né, tem que entender de startup, o mesmo precisa acontecer. Então, não é porque a empresa X saiu uma notícia de que eles abriram, sei lá o quê, um CVC, estão com o programa de inovação aberta, que na hora que eu mandar a mensagem, essa pessoa vai se movimentar no segundo exato. Né? Tem que ter um cuidado aqui, um olhar até para descobrir qual que é o momento daquela organização, quais são as dores e as necessidades daquele time, né? Da executiva da área, do executivo da área. Porque essas pessoas, elas não estão empreendendo, elas talvez estejam intraempreendendo, mas elas são pessoas executivas, né? A carreira executiva, ela é diferente. Então aqui, para mim, precisa ter esse cuidado. Por quê? É uma empresa inteira, quando eu olho para uma startup, né? É uma empresa inteira interagindo com uma área da outra empresa, né? Olha o tanto aqui de tempo, esforço, energia, se a gente não consegue entender de forma muito estratégica o porquê daquele relacionamento. Que hora sim vai ser, putz, eu vou participar do programa de inovação, porque eu vou aprender isso e aquilo, mas hora talvez, enquanto aquele time não tem o mínimo de, eu não diria nem maturidade, assim, tem que ter o norte, né, para esse tipo de relacionamento. Eu estou nesse hub para fazer isso, eu estou ali para fazer isso, e isso não necessariamente acontece. Isso não acontece muito antes das pessoas começarem a entrar nessas iniciativas, sabe? Ou de fato criá-las. Isso tende a acontecer à medida que. Então, eu também olharia assim, com muito cuidado a estratégia, porque você está colocando a sua empresa inteira, talvez até em risco, sabe? Se relacionando ali. Esse é um ponto. Quando a gente olha para. Não existe receita de bolo. Não, de fato, não. Mas até quando a gente vai olhar ali para a mortalidade dos negócios, ali mora um lugarzinho que todo mundo erra e esquece da receita de bolo, sabe? O CB Insights tem um relatório, que é geralmente o relatório que todo mundo usa, que é mais da metade das startups, né? Quase metade, aqui é uns 40% das startups, morrem porque não tem dinheiro. Então, putz, eu vou ter que aprender sobre a jornada de um VC? Dependendo do tipo de negócio que você quer criar, vai. E aí é receita de bolo, porque os VCs têm um padrão muito específico, né? Até quem está do lado do VC tem uma mentalidade muito similar. Então, você entendendo como aquilo funciona, assim, olha, se seu negócio é um que precisa de muito incremento de capital, a gente vai ter que aprender, sim, como fazer um bom fluxo de caixa, óbvio. O outro
não tem mercado para ninguém. Você cria um produto que não tem mercado para ninguém. Isso chama esqueci de validar, né? Ou validei mal. Os dois acontecem com uma grande frequência. Os negócios também morrem. Tem uma receita de bolo para validar? Não. Mas todo mundo precisa validar, né? É difícil você colocar um negócio de pé e depois alguém investir, uma corporação até se arriscar ali em relação com você, se você não validou muito bem. Depois tem time, tem algumas coisas que eu acho que de alguma forma a gente foi entendendo como receita de bolo, mas quase são os elementos básicos. E aí eu percebo que eles são tão básicos porque esses elementos são critérios de seleção de todo mundo, são critérios de seleção dos VCs, são critérios para não sei quem avaliar, então são coisas importantes que aquilo precisa ter, né? Eu particularmente sou contra a receita de bolos absolutas, eu não acho que tudo funciona para todo mundo da mesma forma e jeito, mas já assim, né? Se tá todo mundo falando que você tem que ter um time, tem que validar, tem que olhar para aquele mercado e descobrir se ele atende, por que não fazer, né? Porque é nesse lugar que um time de uma corporação mais imaturo, eles vão olhar para isso, porque eles estão aprendendo o by the book, né? O início. E entender, e isso é o que muda a relação entre corporações e startups. Na minha experiência no clube, e até na liga também, isso era muito nítido, assim. Era muito nítido quem estava empreendendo, né? O time de fundadores e fundadores, que tinha algum tipo de experiência na relação com corporação, o nível de expectativa, enfim, desespero que eles tinham, comparado com quem estava fazendo aquilo ali pelas primeiras vezes. Era muito diferente, assim, porque eles já tinham entendido, é quase uma venda complexa, né? Demora, aí tem que falar com o chefe de um, de outro, você vê que esse relacionamento, ele demora um pouco mais. E tem que entender. E ninguém diz também que participar de coisas de inovação aberta é o único jeito da sua startup crescer, né? O jeito de crescer é cliente. Então, não precisa, né? Se você tiver um bom produto, tiver validado e não quiser optar por interagir com programas de inovação aberta, tem muitas outras coisas, né, no mundo. Tem que desenhar uma boa estratégia. Para mim, isso vale para todo mundo, inclusive na PF. Que hora que aquele negócio ali pode estar dando errado e que você vai precisar fazer sair, né? Qual que é o limite daquele time que está empreendendo, né? Até onde que isso vale a pena ou não. Enfim, tem que ter... Acho que tudo tem que ter planos, tem que ter estratégia. Nossa, hein, olha, tá gravado, né? Porque eu, há uns 10 anos atrás, achava que isso não era real, então... Vamos estar gravado. Não, e assim, até aproveitando, agora eu monopolizando, né? Mas a pergunta, ela vem exatamente porque assim, a gente tem algumas transições que tem dois aspectos, ao meu ver, e eu gostaria que você desse a sua opinião, seu ponto de vista. Tem a questão da maturidade do indivíduo, né, sob o ponto de vista do empreender, do estar pronto e do enxergar o processo, você acabou de exemplificar. E tem a maturidade da startup sob o ponto de vista de olhar para o mercado. Total. Então, quando você fala do pesquisador, a gente está falando de um cara que ele é notório saber em um assunto específico. E ele fala com muita fluidez 3 horas porque ele conhece muito aquilo. E aí, quando você põe ele dentro de um outro universo, às vezes, por exemplo, para fazer o pitch, eu acho que aqui você está exigindo, né, como a própria Marina colocou, um outro tipo de skill desse cara, que aí você coloca ele completamente no ar, sem piso algum. Né? Então, o olhar e o encaixar, a minha pergunta vem para provocar exatamente essa reflexão. O quanto que a gente tem que dar um pouco desse solo, né, para esse indivíduo, e o quanto que a gente tem que exigir que ele tenha maturidade para sacar que ele precisa personalizar o modelo. Eu acho que aí é o caminho que eu queria que você explorasse mais, aí, se puder. E tem um ponto que é, tipo, nessa sua fala, isso mostra o porquê que geralmente um VC, né, ou alguns hubs, ou até programas mais internacionais do que no Brasil, que eu acho que poucos pegam tanto, assim, que é no time, né? Por isso que é essa lógica do time complementar. A mesma pessoa, ela não precisa ser a pessoa que faz tudo, sabe tudo, criou a tecnologia e ainda está gerindo time. São habilidades muito diferentes, elas concorrem entre si em tempo de energia, né? Bom, e aí tem perfil. Eu brinco muito aqui em casa, porque eu e meu noivo, a gente tem perfis muito diferentes, né? Então, ele é a pessoa que, se ele ficar quietinha, ele vai ganhar mais energia e vai acelerar. Eu não. Se não tiver um barulho, uma música, eu cantando... eu vou sair de noite para encontrar os amigos. Putz, vou, porque se eu não sair, amanhã talvez eu vou estar com uma energia mais baixa. Então, são perfis diferentes. E perfis diferentes a gente consegue, né, ter ações diferentes.
Então, quando eu olho a importância do time complementar, tá aí. Porque um negócio... E eu escutava muito disso lá no início, né? Putz, mas por que tem que ter mais de uma pessoa no time? Porque tem muitas habilidades necessárias para tirar o negócio do papel e ele decolar, e uma pessoa sozinha não vai ter tempo e não, talvez nem consiga desenvolver essas habilidades na sua totalidade, né? Então, às vezes pode ser uma pessoa super técnica, ela vai para responder as perguntas, mas você tem um perfil ali que consegue se comunicar melhor e consegue ser mais sucinta em 5 minutos. E se alguém fizer uma pergunta técnica, a pessoa que criou a tecnologia está ali do lado para responder, né? Ter essa estratégia aqui, que às vezes pode ser até a maldade, né, de entender qual que é o melhor perfil em cada momento, é muito importante. E às vezes as pessoas descobrem lá na frente, né, depois que deu errado algumas vezes. Maravilha, obrigado, Amanda. Obrigado, Francisco, pelas perguntas. Vou passar a palavra para a Lê agora. A gente tem uma pergunta da turma que está assistindo a gente. Lê, fica à vontade aí para trazer essa questão do público aí. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Anonymous falou, então se você quiser se apresentar aí no chat para gente, tá? Como não tem nome, ou só deixar em anônimo, tá tudo bem, tá? Amanda, como head de startups, o que funcionou bem e não tão bem assim, do ponto de vista de engajamento de comunidade de empreendedores e de apoio ao crescimento delas? Boa sorte. Boa sorte, eu só achei sacanagem. Acho que tem algumas coisas, assim, para mim, hubs como o State, como Cubo, Inova Bra, para mim aquela grande tese da densidade, ela se prova muito. É inacreditável como, se você faz, né, escolhe bem qual que é a estratégia, qual que é o perfil, qual que vai ser aqueles critérios, o quanto que aquilo vira mágica. Eu brincava muito na minha época de Cubo, que era tipo, putz, é incrível, porque alguém decidiu muito bem lá no dia zero, sabe? Houve uma decisão estratégica muito específica, que era ali comprar uma briga até o momento, porque se bobear, nem tinham tantas startups naquele momento com o perfil do Cubo, mas que faz a mágica. Então, esse olhar, essa decisão estratégica ali para um perfil é o que vai puxar as outras coisas, né? Qual que é o perfil? Eram negócios que já estavam saindo já tinham encontrado seu market fit e estavam começando a crescer. Então, na hora que você comecei a ver ali o MRR acima dos 200 mil. Então, essa galera, ela tá olhando por um perfil muito específico, né? Quem tá empreendendo ali naquele momento, que tá crescendo o time, então o negócio tá virando outro a cada semana, porque se você tinha 5 pessoas, aí tem 10, você tem uma empresa nova, né? E se bobear completamente nova, boa sorte para aquele time ali puxar e ter a cultura anterior. E você tá tendo mais cliente, você tá em busca de investimento, você precisa se relacionar com pessoas que estão vivendo o mesmo momento, porque senão você começa a virar a pessoa maluca. Eu não sei enquanto vocês, quanto profissionais, né? Mas, no geral, decisões como essa, a profissão de quem trabalha com inovação como todo, né, em seus diversos aspectos, ela é menos comum do que diversas outras. Então, você também encontra pessoas até para chorar ali, né, junto. Meu Deus, aconteceu isso. Não sei quem do meu time pediu demissão. Aí você tem só 3 pessoas, menos um. Foi esse 30% do seu quadro, né? 3 Tudo pessoas isso, com você dentro, né? Com você dentro, tipo isso. Eu tenho muitos amigos que empreendem desse momento, assim, todo mundo resolveu arriscar. É uma loucura, a gente dá vontade de chorar. A gente fala, você não sabe se rir de alegria, de desespero, é uma loucura, porque realmente é uma enxurrada de muitas coisas. Você sabendo que... E aí o meu público naquele momento é essa persona, né? Entender muito bem do seu público é ótimo, porque você consegue, né, ajudar e resolver as dores desse público. O que funciona muito bem foi conseguir endereçar as dores de todo mundo, assim, de forma mais generalista e menos especialista. Porque nessas horas a gente conseguia perceber que as pessoas trocavam mais. Então, em vez de eu ir para, putz, vou fazer um conteúdo de uma dor que é como que uma deep tech faz vendas. Putz, isso nem sempre eu conseguia resolver dores para todo mundo. Mas se eu conseguisse falar sobre vendas complexas, todo mundo vinha e eu tinha trocas muito mais ricas do que se eu fosse para temas que eram muito específicos.
embora eu muito curiosa, queria mais ouvir sobre as outras coisas, né? Porque é bom também que você acaba aprendendo. Isso para mim funcionava muito bem. Uma outra coisa que funcionava muito bem, mas aí já não era para todo mundo, era no one-on-one, era enquanto hub ali, existe um norte que é conexão e geração de negócio. Porque o sucesso de uma comunidade, seja qual for, é o sucesso do membro da comunidade, né? Então, quando eu estou olhando ali para startups, era o sucesso de uma comunidade de startups é que as startups tenham sucesso. Seja que elas vendam muito, sejam que elas façam seus exits, sejam que elas façam grandes captações, mas olhar para o sucesso daquele perfil de negócio. Então, a gente começou a metrificar isso, o que se torna complexo, porque eu estava, você manda NPS para quem também manda NPS para o seu cliente, né? Eu falo, putz, super tricky, porque vocês sabem preencher e eu não sei se vocês estão reclamando ou se vocês estão falando a verdade, ou se você quer só mexer na minha métrica, sabe? Então, tinha um pouco também de conseguir entender desse público, sempre complexo você mandar essas coisas para quem já faz isso, mas era muito interessante porque eu conseguia endereçar muito bem. Então, se o founder falava, estou com uma rodada aberta e eu preciso de um fundo XYZ, a gente ia atrás daquele fundo e conectava. Então, uma boa parte dos deals que foram realizados, pelo menos ali durante o período que eu estava e o meu time, a gente tinha alguma participação, mesmo que mínima, assim, tipo, na abertura do papo. Ou de sentar e falar, olha, fulano e Beltrano também captaram uma rodada parecida com a sua, conversa com eles, você e pelo menos um pouco mais preparado para essa conversa, porque se você falar igual você falou comigo aqui, eu já não investiria, imagina uma pessoa que é mais técnica. Então, entender aqui, né, e se organizar, o que são ações de um para muitos e de um para poucos, é muito importante. Porque o seu time, no geral, de gestão, né, de comunidade, de portfólio, ele não vai crescer na proporção que o seu portfólio cresce. Então, você tem que ser muito estratégico até no tempo e esforço que você vai gerar. Para mim, uma coisa que deu errado, que não funcionava muito bem, era como estabelecer um fluxo de comunicação ideal com esse público. Porque como cada pessoa é de um jeito, aí você vai ter gente que comunicava pelo Slack, uns que querem WhatsApp, outros que mandam pela rede social aleatória e outros que mandam e-mail. Então, a definição desse fluxo de comunicação, para mim, é sempre um desafio. Principalmente se essa comunidade é muito grande. Quando eu saí do Cubo, eram quase 400 startups. Se eu for aqui pela média, que cada startup tem 3 pessoas fundadoras, pensa que é um pouco mais de 1.000 pessoas procurando você ou seu time todos os dias, toda hora, né? Por meios diversos. Então, isso, enquanto a gente não conseguiu organizar isso minimamente, algumas conversas ficavam perdidas. Um péssimo hábito meu, Amanda, foi que eu não sou péssima para responder tudo hoje. Tem o WhatsApp, Lê sabe que a gente é mais próxima. Eu já falo para os amigos, gente, é 48 horas. Se tiver morrendo, liga. Porque é o hábito, assim. Eram 1.000 pessoas entrando em contato, mas a gente tendo que executar o que a gente definiu como meta, né? A dor, no final, era essa. Porque, às vezes, a gente definiu como meta fazer um evento. E aí eu não conseguia responder, a gente não conseguia ter volume ali para responder todo mundo. Né? Essa é uma dor. Coisas que a gente optou, né, foi por oficializar o Slack, então lá no Cubo o Slack acaba sendo canal oficial, todo mundo usa? Não, mas aí você fala, vou te responder lá no Slack, né, você vai criando esse comportamento. Essa foi uma coisa, eu sou muito boa para responder por e-mail, então quando eram coisas tipo, preciso da sua vida, da sua alma, do dinheiro, fala com fulano de tal, eu pedia para oficializar por e-mail, afinal de contas, mesmo sendo hub, você tem uma cultura corporativa ali, então isso era importante. Quando eu falo de comunicação, para mim foi o principal desafio. E um ponto de atenção, e que eu percebi no Cubo, mas em todos os outros lugares que eu interagi, mesmo a gente falando de comunidade, o seu time tem que entender para que aquela coisa existe. Então, por exemplo, não adianta pegar uma pessoa para trabalhar num time, para gerir uma comunidade de startups, se ela estava gerindo uma comunidade de influenciadores numa agência. Porque ela entende os mecanismos e gatilhos de engajamento, mas ela não entende de startup. E se ela não entender de startups, ela não vai conseguir responder às dores e às necessidades daquele grupo, ainda que ela entenda como que é criar engajamento entre pessoas. E aí, isso para mim foi ficando muito óbvio, porque como ali a gente tem no Cubo corporação e startup, putz, se você não entende o que é inovação aberta e por que o founder está reclamando que a corporação não responde, você não vai conseguir resolver.
Porque provavelmente não responde porque está tendo algum BO dentro da corporação, né? Não é que aquela pessoa não quer te responder. Se você não entende isso, não entende a relação, é um desafio. Então, também eu colocaria aí, putz, estou querendo criar uma comunidade, seja lá do que for, trate, e isso dá para capacitar, né? Eu acho que é mais fácil capacitar sobre o que é startups do que como que é cuidar de uma comunidade. Mas é importante ter isso ali no onboarding, senão isso dá errado. Esse foi um aprendizado. Não é que deu errado, mas quando eu tinha ali estagiários e tudo mais, putz, eu pegava na mão. E fazia, olha, vem conversar com essas startups aqui. Enquanto você não fizer isso, você não vai fazer nada. Porque você não vai entender, né? É meio um volume muito grande de coisas para fazer. Eu acho que é isso. E tem, né, gente? É gente. Às vezes as frustrações, aliás, estamos na pandemia e estou enlouquecendo. Não é nada sobre o hub em si. É só porque a gente está na pandemia e ficou todo mundo mais estressado do que o normal, né? Aprender a lidar com isso também foi um aprendizado. Muito bom, muito bom. Obrigado aí quem fez a pergunta, né, do público. Eu vou voltar para o início da roda aqui, ver se a gente consegue fazer mais uma rodada. Foram discussões longas, né? A gente falou bastante aí sobre cada uma das questões que os nossos convidados trouxeram. Normalmente a gente faz mais perguntas, mas foi muito rico aqui. Estou muito feliz aqui com essa troca que a gente está tendo. Marina, fica à vontade para fazer mais uma pergunta aqui para a Amanda, por gentileza. Obrigada. Amanda, eu acho que eu vou puxar um pouquinho do último tópico que o Felinto trouxe, só que numa visão um pouco mais de corporate, né? Eu acho que você trouxe um ponto muito importante, que é a questão da habilidade de se comunicar e ter pessoas diversas quando vai falar com a empresa. E acho até engraçado isso, porque eu, particularmente, até classifico a startup, tipo, entre early stage e a scale-up, né? E também classifico o empreendedor, porque isso muda muito. Às vezes eu trago uma startup muito early stage, mas o cara é muito maduro e a conversa flui, e às vezes eu faço o oposto, e se o empreendedor também não tem maturidade, não tem ali um jogo de cintura, não adianta o que fazer. E aí, puxando um pouquinho, né, dessa questão de relacionamento, de como que startups e corporates se relacionam, como que você vê as fricções, assim, muito pro lado da corporate, né? E como que a gente pode ali contornar isso? Porque eu acho que a startup vem com muito sede ao pote, a inovação quer ajudar, mas muitas vezes a gente tem um momento que sai um pouco da mão do time de inovação, né? E como que a gente faz ali para que o negócio flua de fato? Assim, não sei se tem uma questão também da maturidade da empresa, mais uma visão, assim, como que as corporates conseguem também avançar no relacionamento. Dói, né? Isso aí é muito desafiador. E acho que tem um milhão de coisas. Para mim, gerir a expectativa desse time é muito importante, porque eu tenho percebido que a gente tem cada vez mais times de inovação que as pessoas são extremamente empreendedoras, e isso é frustrante, assim, porque a corporação não vai rodar e andar na velocidade que a gente quer, né? Então, para mim, esse é o primeiro ponto, né? Ter um olhar estratégico, assim, e um cuidado também, porque esse time é muito importante. E aí, eu sinto que vão ter algumas coisas. Compras, no geral, é um que bate muito, mas precisa ter um entendimento, e cada companhia faz de uma forma, tá? Entre ali o que é o meu jurídico, o que é o meu setor de compras, nem sempre está debaixo do mesmo chapéu, porque muitas vezes, dentro de grandes corporações, essa parte de segurança ela é tão grande que até para dar acesso a uma base até fictícia, assim, para um teste, se sair da minha máquina ou se sai, sei lá, da minha nuvem, é preciso que eu possa... Você tem regras, né, muito específicas. E aí... Olha, a Marina, putz, comecei minha segunda-feira com um problema desse. Mas... É bom aqui que a gente tem uma estratégia de primeiro a gente faz, depois a gente pede desculpa. Aí a gente pede muita desculpa aqui. O negócio flui. Te entendo. Porque se você parar para pedir desculpa, vai ser mais rápido, né? Você consegue testar e provar valor mais rápido. Mas tem companhias que vão fazer isso de outras formas. Então, exemplo, tem empresas que, quando fazem um programa de aceleração corporativa, pelo menos na minha época de liga, era assim: mais da metade delas, a liga era o grande beta tester do processo de compras. Porque já é uma coisa, um ser diferente você falar que você é uma aceleradora, né?
e explicar como é que aquele business funciona para a pessoa de compras. E, no geral, quem está na área de inovação olha tantos outros players até fechar, que meio que aquilo também já foi negociado. Mas é uma prática da área de compras negociar de novo, né? Então, a gente brincava que, lá na minha época, que já era quase fazer um teste do que a startup poderia perceber. E aí eu brincava muito com o time comercial que eu trabalhava junto, que era, olha, já vai descobrindo os problemas aí, anota, porque assim que eu for trabalhar a gestão do programa, eu já conto para a galera no dia 1, que já pode mandar um oi, tudo bem, é um prazer, e todos os documentos. Porque pode ser que demore a se relacionar. E isso está fora do controle do time de inovação. É o jeito que a companhia funciona. Uma outra dor que eu percebo existe uma lógica da gente ter áreas de inovação, é importante, mas eu cada vez mais acredito que esse não é o futuro do trabalho da inovação, de fato, dentro das organizações. Por quê? Se eu tiver uma área de inovação, eu não consigo ter uma mini corporação dentro da minha área. Então, eu não consigo testar tudo que eu gostaria de testar, independente do projeto. Porque eu preciso ficar indo para as outras áreas. Então, existe um esforço aqui muito grande de educação mesmo, né? O porquê que para aquela pessoa, naquela área é importante, o porquê que é importante trabalhar com uma startup de dados, o porquê que é importante coisa de logística e tal. E trabalhar esse relacionamento interno para o time de inovação é muito importante, porque esse time também pode acabar sendo percebido como chatos, né? Olha, a pessoa nem trabalha aqui na logística e está inventando problema na logística e atrapalhando o time de logística. E aí você começa a ter os anticorpos da inovação, que é, mas essa startup não vai ficar aqui não, eu vou criar um projeto desse. Então, para mim, o relacionamento ele é muito importante, porque eu vejo muitos cases de sucesso quando as áreas do negócio começam a demandar a inovação para esse time de inovação, e não o time de inovação indo lá batendo em todas as portas e falar, olha, tá aqui, quer escolher uma para a gente se relacionar e tal. Quando o contrário acontece, tende a ter mais velocidade, porque você já tem uma dor específica, você tem um time engajado, você tem alguns cenários, né? E para mim um quarto desafio aqui, quarto mesmo, né, seria recurso. Porque, mais uma vez, é uma empresa inteira interagindo com aquela área de inovação. Então, dinheiro, ele é um fator importante, principalmente para a empresa com que a gente quer interagir. Né? Então, mesmo se for aqui desenhar uma POC, for pensar numa estratégia go-to-market, for pensar num teste nosso em conjunto, isso requer recursos, né? E aí tem um desafio mesmo de explicar para a companhia como é que isso funciona. Até por isso, eu percebo cada vez mais que as pessoas executivas das áreas de inovação, é muito comum a gente nem ter muito contato com os diretores, né? E, sei lá, quem é o nível alto aqui da inovação, porque essas pessoas estão internamente tentando ali quebrar as barreirinhas e também fazendo essa política interna. Porque como é que eu vou conseguir um recurso? Às vezes eu não tenho budget para a área de inovação, mas meu projeto é no marketing. Marketing vai ter o budget. Como é que eu sento ali, entendo a estratégia daquela área e negocio ali um tiquinho do dinheiro daquela área para fazer uma coisa para aquela área? É muito desafiador. E o que a startup vê, né? Ela só vê que a gente lançou um programa, colocou lá, achou no Google Inovação Aberta, vou aplicar. Muita gente sequer imagina que acontece tanta coisa internamente para que aquela coisa saia do papel, né? E aí, por isso que eu volto naquele negócio lá atrás, que tem que gerar a expectativa desse time. Porque quando essa galera é muito empreendedora, eu sinto que é frustrante, né? No IDEXO, as nossas metas era ter Tipo, a primeira vez que a gente tinha um time completo era, vamos fazer uma coisa rodar durante os próximos 6 meses. E a gente faz todas as coisas possíveis e impossíveis para fazer um rodar. Aí deu certo. Aí no semestre seguinte ela vai fazer 2. Aí deu certo. Aí no outro ela vai fazer 3. Mas teve um cuidado, assim, também da pessoa que era gestora da área, como todo falou, putz, eu já fiz isso várias vezes, eu acho que não funciona rápido. Né? Como é que a gente faz isso no pace da organização? Muito bom. Bom, a gente está caminhando para o final aqui, gente. Acho que dá tempo aí de mais uma pergunta, pelo menos. Seguindo a ordem, eu vou passar a palavra para o Lucas fazer mais uma pergunta e aí vamos ver. Dependendo do tempo, a gente segue para as considerações finais ou a gente coloca mais uma pergunta do Francisco também. Fica à vontade aí, Lucas.
Vou tentar ser breve, Francisco, para te dar espaço, viu? A gente divide esse tempo aqui. Eu também. Não, mas eu vou, de fato, talvez um pouco mais... enfim, talvez sempre dá para explorar muito, mas de forma objetiva. Até acho que eu vou retomar, obviamente, um pouco da discussão que é onde eu moro mais hoje, na parte de Deep Techs, né, por assim dizer. E aí eu acho que é interessante trazer, e isso reforça naturalmente assim, a associação de Deep Tech a coisas de longo prazo. E isso não necessariamente é um fato, né? Assim, porque Deep Tech voltada para Biotech, talvez sim, mas quando a gente está falando em outras temáticas, diversas outras temáticas, não necessariamente, né? Então, a gente tem, por exemplo, um case que trabalhou com uma tecnologia que se tornou uma startup, não fez a transferência, ela, na verdade, empreendeu em cima, que utiliza luz ultravioleta para descontaminação de superfícies e ambientes. Então, aí utiliza isso hoje num ambiente fabril e vinha de uma área farma, não farma, mas de uma área de saúde, e a gente redirecionou para isso. Mas isso resolveu um problema de curto prazo, por exemplo, da BRF, né? Que é um case público nesse aspecto. Então, isso foi em 3 meses. Então, a gente está falando de soluções que podem ser implementadas, era uma tecnologia, tinha suas validações, mas ainda não tinha um formato de venda necessariamente, fez ali o que se aproxima talvez muito de uma POC, por assim dizer, trazendo para o conceito, assim, até um pouco do universo digital, né? Então, o que eu quero dizer é que, obviamente, há espaço para curto, médio e longo prazo dentro da utilização, por exemplo, de inovações pautadas em Deep Techs para resolver questões de horizontes distintos, né? Dos 3 horizontes dentro de uma companhia e não necessariamente associar só a coisas de longuíssimo prazo. Por que eu estou falando isso, necessariamente? Para perguntar para você, Amanda, nesse ponto, se no fim do dia, por causa naturalmente, talvez, da facilidade ou do acesso, ou da forma como se desenvolveu, se inovação aberta, especialmente no Brasil, não virou sinônimo de inovação digital para a maioria. E é entender que necessariamente fazer inovação aberta e construir inovação aberta é focar em inovação digital exclusivamente. E se você enxerga isso como um processo natural, e se deve haver também um abraçar a outros métodos de inovação, não somente de Deep Techs, mas eu digo de forma bastante ampla. Acho que talvez sim, mas eu espero que não. Porque senão não vai ter muita coisa pra gente fazer lá na frente, né? Tipo, vai ficar chato, a gente vai ter aprendido e tal. Mas eu sinto que é um mercado que tá evoluindo, tá? Até quando a gente fala aqui de outras frentes. Tipo, tá todo mundo fazendo esse VC. Mas se você for olhar bem, até o perfil de quem tá levantando esse VC era quem tava trabalhando com comunidade há uns 3, 4 anos atrás, assim. Acho que é uma evolução dessa cadeia, né? E aí eu brinco hoje, falo assim, ainda bem que tá tendo essa evolução, porque até uns 4 anos atrás eu nem não sabia o que eu ia fazer depois, porque você não sabe, né? Não, é uma área tão nova, tão recente, que eu acho que a gente não sabe. Eu sinto que esse mercado tem evoluído. E sim, em alguma medida eu percebo que a gente tenha olhado muito para uma inovação de curto prazo. É por isso que talvez a gente trabalhe com o digital, né? Até pela essa percepção de que Deep Tech é um negócio de longo prazo. E pela falta de entendimento da pessoa que está olhando para aquilo. E que é muito natural, né? Tipo, aonde vão estar os engenheiros que talvez entenderiam muito daquilo, né? A pessoa que entende muito da tecnologia. Ela não está na área de inovação necessariamente, ela está num outro lugar. Então, eu sinto que a gente ainda vai ter um pouco desse desafio, e a inovação digital é mais fácil de ser entendida, ao mesmo tempo também de dar um resultado de curto prazo. Então, é importante a gente olhar dessas estratégias de tiro curto. Por isso que a POC, apesar de todos os problemas que a POC tem, principalmente quando a gente não paga uma startup e isso é um problema, por isso que a POC é um elemento tão pedido assim, pelas corporações. Porque é o jeito deles tangibilizarem a possibilidade daquela coisa lá no longo prazo no agora. E pode ter funcionado para 2, mas o fato daquele time conseguir provar que funciona para 2, eles possivelmente podem conseguir mais dinheiro, mais tempo, mais recurso, mais pessoas, né? Ou conseguem se aprofundar mais. Então, acho que tem algumas ou outros elementos aqui que o fato da POC existir, ela dá essa segurança para esse time se arriscar com um pouco mais de precisão. Mas para mim, principalmente quando a gente olha para a Deep Tech, e aí pode ser talvez, não é mais a área que eu trabalho tanto, né? Depois você me conta se é uma percepção um pouco errada. Mas eu acredito que as pessoas ainda não entendem tecnologia na sua profundidade, e por isso que essas coisas se tornam tanto complexas, assim.
Tecnologia é um negócio muito maior do que computador só, do que isso daqui. Apesar da gente dizer que isso daqui é a tecnologia que o senso comum compreende. E aí, por isso que é complexo para as pessoas, no geral, entenderem. Putz, Deep Tech, mas o que isso quer dizer? Meu Deus, a AI pensa e sente? Talvez sim, né? Porque faz muito sentido. Mas requer um grau de conhecimento muito maior do que as pessoas têm agora. E quando eu olho para o Brasil, a dor que a gente sofreu, né, em muitos negócios, nessa adesão tecnológica, está aí, porque as pessoas não sabem o que é, né? Elas usam, mas elas não conhecem o que elas usam, né? Então, estou usando o celular, e aí eu vou falar assim, quero ir para Maldivas, e daqui a pouco vai aparecer tudo ali, de preferência barato, por favor, mas não é mágica, não foi um passo de mágica, né? Existe uma tecnologia pensada aliada para isso, assim, tem um SPA em quase todos os aplicativos, e meio que tá tudo bem, porque a gente está concordando, mas as pessoas não leem. Então, existe ainda enquanto mercado, ecossistema, tipo, sociedade, um letramento tecnológico que a gente ainda não tem, a ponto da gente perceber na ponta áreas de inovação que olhem para uma para Deep Tech. Porque não existe um letramento, né? E eu acho que é difícil mesmo. Você pegar e levar ali... É difícil muitas coisas, né? Você entender qual é a estratégia da companhia, a ponto de você entender muito tecnologia e chegar lá para o CEO, né? Ou para a CEO e falar, olha, isso daqui que eu descobri em tal lugar funciona. É um casamento ainda de habilidades que pouquíssimas pessoas têm por causa desse letramento de tecnologia. Nem é mais digital, assim. As pessoas não sabem o que é tecnologia ainda. É uma missão nossa aqui, ajudar a fazer com que esse conhecimento seja mais acessível. Aí eu acho que as coisas são diretamente proporcionais. Quanto mais as pessoas entendem, mais é possível falar disso em outros lugares, e a adesão, a minha sensação é que ela se transforme. Mas eu estou torcendo para inovação aberta como um todo se transformar, tá? Eu sinto que lá na frente vai ser muito mais uma ferramenta do que agora a gente vê essas estruturas de grandes áreas, times gigantes e tal. Acho que isso vai ter um outro nome aqui nos próximos 10 anos, e aí é mais uma habilidade dentro de uma outra caixa que a gente vai inventar. Muito bom, gente. Infelizmente, a gente estourou um pouco o tempo aqui, então, Francis, peço desculpas, mas a gente vai ter que encerrar aqui para a gente não comprometer a agenda de todo mundo. Vamos ter que fazer outra só para eu perguntar, Brunão. A gente vai ter que marcar o café. Fica o convite aí para a Amanda, né, vir aqui no State, conhecer o espaço, poder trocar com o pessoal também, é mais do que bem-vinda aqui no nosso espaço, com certeza. Muito bacana que a gente teve esse papo, né? Coisa boa parece que o tempo passa mais rápido mesmo. A gente teve quase 1h30 aqui de conversa, passou muito rapidamente, pelo menos para mim. Então, agradeço a presença de todo mundo, Amanda, Marina, Lucas, Francisco, o comprometimento aí, né? A gente tem envio das perguntas, tem todo o trabalho por trás aqui que a gente faz para organizar isso. Lembrando que esse conteúdo vai ficar disponível aí para a comunidade do State também. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. E se vocês quiserem fazer alguma consideração final aí, passo a palavra para os convidados todos, começando pela Amanda aí, para a gente encerrar, tá bom? Obrigado mais uma vez. Gente, foi um prazer. Por favor, bora marcar esse café. Vai ser um prazer poder trocar um pouco mais também, aprender, descobrir o que vocês estão fazendo por aí. Porque é isso, né? É uma construção. Daqui a pouco a gente vai olhar aqui para esse papo e falar assim, putz, a gente estava meio errada, já tudo muda de novo, né? Então é um prazer poder compartilhar com vocês, tá? Muito, muito obrigada pelo convite e pelo papo de hoje. Foi ótimo. Só obrigado. Tá, valeu o papo. E esse café vai sair no State, inclusive. Sim, por favor. Eu também queria agradecer pelo convite e pela troca. Foi muito bom esse momento. Verdade, verdade. Pessoal, obrigado, Amanda. Um super prazer aí, Lucas, Marina, Bruno, Lê, Carol, aí, prazerzaço. Obrigado, conta comigo. É isso, gente. Obrigado. Bom dia para todo mundo. Obrigado pela presença e até a próxima. Tchau, tchau. Encerra aqui mais um Roda Viva.